Olá, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Evangelho se encontra em São Mateus, no capítulo 10, versículos de 16 a 23, e diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, nós devemos sempre tomar como princípio fundamental a virtude da prudência, principalmente no que se refere às coisas de Deus. O evangelista já começa o evangelho de hoje aconselhando a sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ou seja, devemos encarar as coisas com objetividade e, ao mesmo tempo, não desconfiar do outro, mas não termos aquela credulidade gratuita que é sinal de ingenuidade e não de sabedoria ou de generosidade. Muitas pessoas agem de maneira ingênua pensando que assim podem aparentar um coração mais puro, mas ao contrário. Principalmente quando se refere às coisas de Deus e às perseguições que nós podemos sofrer por anunciar o Evangelho, é preciso que tenhamos essa capacidade de discernir bem as coisas. O evangelista segue falando sobre que aqueles que perseguiriam os apóstolos os açoitariam nas suas sinagogas. Essa é uma contraposição de Mateus em relação às sinagogas tradicionais judaicas e aquelas que aderiram à mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo ali naquela época de transição em que a identidade cristã ainda se estava formatando, sendo difícil de separar ali a vivência da fé judaica com o que Nosso Senhor Jesus Cristo apresentava, já que apesar de Cristo fazer uma ruptura com pontos muito claros a respeito da interpretação da lei, ele também dava continuidade em relação a tudo. Cristo veio dar pleno cumprimento à lei. E o Mateus fala dessas sinagogas, chamando a atenção para as sinagogas judaicas. E também se refere aí neste versículo implicitamente a uma situação da própria comunidade de São Mateus, que àquela altura, quando ele redigia este evangelho, certamente já tinha sido expulsa das sinagogas. Ele prossegue dizendo que os discípulos seriam conduzidos à presença de governadores e de reis. Os governadores, eles se tratam dos governadores das províncias romanas, e os reis seriam aqueles soberanos vassalos. Jerusalém, em relação a Roma, vivia um tratado de vassalagem, ou seja, o império mandava em Jerusalém, mas deixava que Jerusalém tivesse certa autonomia para governar-se, desde que não incomodasse o império. E um desses soberanos vassalos é justamente Herodes. E eles seriam
conduzidos à presença dessas pessoas importantes para dar testemunho diante deles. Eminentemente aqui não se trata do testemunho missionário, do conteúdo da evangelização, mas de manter-se firme na sua posição em relação à fé que se tem em nosso Senhor Jesus Cristo. O conteúdo verbal é uma parte importante, sim, a ser anunciada, mas nós somos chamados a anunciar a nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente com a nossa vida. E prossegue-se o Evangelho quando Mateus afirma pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo que não seria eles que falariam, mas seria indicado pelo Espírito do Pai o que eles haveriam de falar. Muitos padres utilizam esse versículo para apregoar, fazer homilia sem preparação, né? Fazer algum sermão sem preparação. Mas aqui isso diz respeito a situações de emergência. Na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que eram perseguidos pela sua fé poderiam a qualquer momento terem a sua liberdade privada e serem conduzidos mesmo aos tribunais e às prisões. E ali eles tinham que confiar no Espírito Santo. Mas se tinha como implícita, como uma premissa ali, a vivência do Evangelho todos os dias. Por isso também eles estavam preparados. Lembremos que o Espírito Santo ele age a partir de coisas visíveis, a partir do nosso conhecimento também. Deus não toma o nosso coração na mão e nos obriga a falar como uma espécie de fantoches. Aquele que se coloca em missão deve ter responsabilidade em relação à evangelização, preparando-se todos os dias. E se algum dia surgir uma situação de emergência, o Espírito Santo há de nos ajudar. Mas nós que somos anunciadores não devemos deixar as coisas para o último dia, seja uma palestra, uma homilia, um sermão ou simplesmente um aconselhamento de pessoa para pessoa. Quase no fim do Evangelho, ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí nós temos a definição da fé salvífica para São Mateus. Diz respeito à persistência em face ao sofrimento, e principalmente ao sofrimento escatológico, a angústia pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a renovação de todas as coisas e o pleno cumprimento das suas promessas. O discípulo deseja a presença daquele a quem serve. Queridos irmãos, de uma maneira geral, o Evangelho nos mostra as consequências que nós devemos enfrentar por anunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E é preciso que estejamos bem atentos, porque está cada vez mais difícil, seja a nível ideológico, a nível social, a nível moral. Nós temos uma grande batalha, assim, e se não somos conduzidos a tribunais de pedra, todos os dias nós somos julgados e conduzidos a esses tribunais ideológicos, existenciais. Mas a autoridade de Cristo se estende inclusive nessas instâncias, nessas novas instâncias. E nós devemos fazer desse anúncio uma experiência de fé. O Espírito de Deus há de falar por nós, sim. Ele continua a conduzir a igreja, é a alma da igreja. E devemos pedir a este Paráclito que nosso Senhor Jesus Cristo enviou justamente para que os apóstolos não se sentissem sozinhos quando da sua partida, que nós tomemos posse também dessa realidade. Peçamos ao Senhor que nos inspire boas ações e boas palavras, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido, apesar das provações que isso possa acarretar. Uma boa evangelização para todos, que Deus os abençoe. Amém.